Aleluia! Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você na sua casa, com a sua família. Haja chuva, haja sol, tempestade, chova, granizo, pode acontecer o que for, que Deus ele sempre estará com você. A terra vai se passar inteira, mas as palavras de Jesus nunca vão se passar. Eu te convido agora a estar falando com Deus, a estar falando com esse Deus que tudo vê, que tudo ele escuta, que ele sonda o seu coração. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós, Pai, rogamos por Ti neste momento, Pai, pois sabemos que o Senhor é temporal, Pai. Essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai, ela abriu no momento certo, porque quando o Senhor quer falar, Pai, o Senhor não depende de data nem de hora, o Senhor simplesmente chega e fala. O Senhor é atemporal. Ó, Pai, fala comigo, fala com esta pessoa que está comigo nesta oração, ó Pai. Ó Senhor, se a mente deve estar com muitos pensamentos, agitada ou ansiosa, que quando eu encerrar esta oração, Pai, o coração dela esteja preparado para receber a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nesse momento agora. Nos dá discernimento, esclarecimento sobre a Tua palavra, pois sabemos que a Tua palavra tem um endereço certo, tem uma direção certa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Isso é o que eu te peço. Fique conosco e caminhe sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar continuação ao nosso estudo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, capítulo 18, do versículo 19 ao 27. Então, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 18, versículo 19 ao versículo 24. Então, deixa eu explicar melhor. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 24. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Bem sabes ele o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofeteada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então aqui nós vemos a iniciativa da crucificação de Jesus. Aqui Jesus já saiu do jardim Getsêmani e aqui ele está na casa de Anás, o sumo sacerdote. E aqui é onde nós lemos o verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Então Anás começa a interrogar Jesus, lembrando que aqui era de madrugada e não podia, a lei de Moisés não dava autorização a isso, eles estavam fazendo fora da lei. Aí a Bíblia fala no versículo 20 que Jesus responde: declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente nas sinagogas, lembrando que eram a igreja da época, só que eles faziam culto só ao sábado, como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Versículo 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Bem sabes eles do que eu disse. Então nós podemos ver que aqui o fato que está acontecendo com Jesus é algo que acontece conosco hoje em dia. Só que às vezes a gente não quer que isso aconteça. Só que se aconteceu com Jesus,
provavelmente, com certeza, vai acontecer conosco, porque a maioria das coisas, se não todas as coisas, faziam parte do propósito de Deus que Jesus veio cumprir. Tudo isso faz parte do propósito. Então nós podemos ver que aqui o sumo sacerdote, aquela época, o sumo sacerdote eram os que faziam sacrifícios, os que levavam as pessoas até Deus. Então era um homem que conhecia a palavra. Então um homem que conhecia a palavra de Deus foi que interrogou Jesus por causa do ensinamento dele, por causa que ele pregava, por causa do que ele pregava. Aí você achamos que vamos pregar e não vamos ser interrogados? Jesus falou que graça teriam se nós fôssemos perseguidos falando a mentira. Temos que ser perseguidos falando a verdade mesmo. Se prepare, eles vão te contradizer quando você estiver falando a verdade. Foi assim com Jesus. Outra situação que faz parte do propósito. Jesus falou: eu tenho falado francamente ao mundo, eu falei a verdade. Eu ensinei tanto nas sinagogas como no templo. Eu ensinei na igreja, eu ensinei no templo. E todos os judeus se reúnem, ou seja, eu já preguei para todos e nada de si oculto. Quando Jesus pregava, o demônio manifestava. Quando Jesus pregava, tinha curas. E tudo aquilo intrigaram os judeus, e tudo aquilo intrigaram os fariseus, porque eles nunca viram aquilo, eles nunca sentiram aquela unção que Jesus tinha, eles nunca ouviram uma palavra tão revelada de Jesus. E nós achamos, eu e você, que isso não vai acontecer com você. Às vezes Deus nos dá uma palavra tão revelada, tão linda. Quando pregamos ela, temos não o que imaginamos que teríamos. Não temos aquilo que, nossa, achei que ia acontecer aquilo e aquilo outro, pensamos na nossa mente, só que não acontece nem a metade. E acaba que no final da ministração, a pessoa ainda vem tirar satisfação conosco, falando, por que você falou aquilo? Até falam que não é bíblico. Foi assim com Jesus, interrogaram ele, porque ele falava a verdade, e isso fazia parte do propósito. Versículo 21, Jesus fala, lembrando que ele está na casa de Anás. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Jesus vai e fala, vocês perguntam a mim. Vai lá e pergunta àqueles que ouviram o que eu falei. Eles vão testificar. Ou seja, na lei de Moisés tinha que ser 2 pessoas para testemunharem. E Jesus tinha 11, né? E tinha outros também oculto. Só que eles não quiseram perguntar. Versículo 22. Dizendo ele isto, Jesus, um dos guardas que estava ali deu uma bofeteada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Então ele falando, veio um guarda e dando um tapa no rosto. Jesus replicou, responde, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Ou seja, pode me bater se eu estou falando mal, mas se eu falei bem, por que você me bate? Por que me feres? Então Anás enviou manietado, ou seja, amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Terceiro, Jesus falou, se bater no rosto, dá outro rosto para bater. Nós vemos que o nosso mestre, falando a verdade, sofreu um tapa na cara. Nos tempos de hoje, às vezes não tomamos tapa na cara aqui no Brasil, porque em outros países o evangelho é mais rigoroso, não é liberado igual aqui. Não tomamos tapa na cara, só que recebemos palavras mais fortes que um tapa na cara. E às vezes uma palavra é mais difícil você digerir ela, engolir ela, do que um tapa no rosto. E Jesus tomou um tapa no rosto. Jesus engoliu palavras. E nós achamos que nós não vamos ter que passar por isso. Engolir palavras desagradáveis faz parte do propósito. A quarta. Então Jesus perguntou, o que feres?
Aí versículo 24, enviou amarrado à presença de Caifás, sumo sacerdote. Esse amarrado aqui, Jesus estava amarrado, só que antes ele já estava amarrado, ele não deixou de falar a verdade, ele foi enviado amarrado. Então quer dizer, a condição que Jesus estava não determinou o que ele falava. Então não é a condição que você vive, não é a condição que você está, não é o que você pensa, não é o que você acha que vai te impedir de falar o que Deus manda você falar, porque não é sua condição que determina o seu modo de viver, é você com Jesus que determina o seu modo de viver, e isso faz parte do propósito. Esse é mais um estudo de hoje. Obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Deus ilumine todos os seus passos, que Jesus sempre caminhe com você. Em nome de Jesus, amém. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa.